Moçada, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Vilmão Explica. Hoje vou dar uma dica para vocês de como estudar, por que estudar, estudar para o vestibular, estudar para a vida e tentar ajudar você a manter uma disciplina, porque você está numa fase de isolamento, não está frequentando a escola, mas você tem que se organizar no seu dia a dia, na sua casa, para fazer as atividades da melhor forma possível, tá bom? Então, esse vídeo é com carinho que eu faço não só para vocês, meus alunos, mas também para os meus filhos aqui, para minha casa, para os meus amigos. Fica vendo aqui o que vai acontecer. Bom, primeiro, o estudo para a vida e para o vestibular. A importância do estudo na busca da educação. Pessoal, pensa nessa frase aqui, ó. Se planejarmos para um ano, devemos plantar cereais. Se planejarmos para uma década, vamos plantar árvores. Se planejarmos para toda a vida, devemos treinar e educar o homem. Ou seja, a educação é a coisa mais importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o que nós vamos ser, para o que nós vamos fazer nessa vida aqui. Beleza? Joia. Eu tenho uma frase aqui, moçada, eu tenho um texto que eu acho que é legal a gente parar e pensar um pouquinho e não estudar só para ficar decorando fórmulas, decorando o que vai cair no vestibular, mas sim aprender para mudar o nosso eu, a nossa forma de enxergar a vida. Então eu coloco aqui, ó, que em síntese, educação é a evolução individualizada, adquirida através do esforço, dedicação, cooperação consciente do próprio ser, do próprio indivíduo. Né? Eu digo para vocês, ninguém ensina nada para ninguém. O professor, ele explica um conteúdo, uma aula. O aprendizado, como eu disse aqui, ó, é conquista individual. Você que vai ter que parar, pensar, se esforçar, estudar para poder aprender. É a lei universal adequando-se ao homem com a sua essência sublime no aperfeiçoamento pessoal. É o que nós devemos buscar todos os dias, em todos os momentos. É aperfeiçoamento. A educação, segundo o processo natural, conduz fatalmente o educando, ou seja, a gente que está estudando, à liberdade. Faz dele um homem que pensa, sente e age por conta própria. Ou seja, com a educação, com o estudo, a gente não fica facilmente influenciado pelos outros, pelas opiniões, principalmente na época que nós estamos vivendo agora de muito fake news, né? Se você estuda, se você se aprimora, você dificilmente cai nas notícias erradas, né? Aquele que adquiriu a verdadeira educação através do estudo raciocinado não será um repositório de conhecimentos acumulado na memória. Há de ser um poder aquisitivo capaz de se enfronhar em qualquer assunto ou matéria, conforme requeiram as necessidades do momento. Nada o embaraçará, nenhuma pedra de tropeço o mobilizará no carreiro da vida. Não sendo um armazém de teorias e de regras estreitas, é uma potência dinâmica, capaz de penetrar todos os meandros do saber e de solucionar os mais intricados problemas da vida. Pessoal, depois com calma vocês reflitam nesse texto, mas pensando em vestibular também, hoje não adianta você decorar um assunto. Você tem que entender o que está acontecendo, seja ele na área de humanas, na área de exatas, na área de biológicas, porque cada vez mais as provas de vestibular envolvem interpretação, análise, não é simplesmente uma decoreba de fórmulas e de assuntos. Então, esse tipo de educação, de estudo, serve não somente para o vestibular, mas também para a vida. Você tem que pensar no que você está fazendo. E aí vem algumas dicas aqui, ó. Primeiro, a organização
e a metodologia para estudar. Primeira coisa, moçada, disciplinar o tempo. Veja bem a hora que você acorda, o que você faz de manhã, que hora que você pede para almoçar, descansar um pouquinho, voltar à tarde. Aproveite o tempo e a oportunidade, por esses são nossas joias mais valiosas, né? Eu colocaria aqui uma reflexão para vocês pensarem. O dia tem 24 horas, todo mundo sabe. Quantas horas a gente dorme? 8? 7? Sei lá. Vai tirando do 24. Quantas horas trabalhamos? Quem necessita trabalhar para fazer alguma atividade, seja ele em casa ou fora? Quantas horas a gente vai estudar? Dessas 24 que você tirou um tanto para dormir, para trabalhar, quantas horas a gente estuda? Quantas horas a gente se diverte, né? Que também é importante. Você tem que também contrabalancear. Nada que é em excesso faz bem para a gente. Então é necessário trabalhar, estudar, se divertir um pouquinho. Quantas horas cuidamos também da nossa saúde física? Que eu sempre falo para os meus alunos. Não basta só ficar lá sentado estudando. Tem uma hora que você tem que fazer uma atividade física para contrabalancear sua mente com o seu corpo, né? Depois você ter um bom sono, repositor e conseguir no dia a dia, né, absorver o que você está estudando, o que você está fazendo. A atividade física é extremamente importante, não deve ficar de lado, certo? Beleza, moçada. Seguimos aí então para finalizar com as dicas do Vilmão nesse tema que é como estudar, né? Primeiro, eu digo para vocês, acompanhem atentamente todos os assuntos da atualidade, né? Isso pode servir também para uma prova de redação. Você tem que estar acompanhando o que está acontecendo, procura ler, né? Leia tudo que aparece, né? Seja uma notícia sobre novas descobertas, seja uma notícia política, uma notícia sobre saúde. Você tem que estar acompanhando as coisas que acontecem, né? Você não pode ficar travado no seu mundinho. Veja o que está acontecendo. Dedicação constante e muito esforço. Ninguém consegue do nada, né? Quando você vê uma pessoa que se destacou numa certa atividade, é porque ela se dedicou, né? Eu vejo aqui, outro dia eu estava vendo uma entrevista do Oscar, que foi um jogador de basquete famoso aqui, hoje já está fora de atividade. Ele fala, ele acertava a cesta, ele fazia a cesta, sim, mas ele conta o quanto que ele se dedicava para isso. Acabava o treino, que todos faziam normalmente, e ele pegava lá a bola e arremessava 100, 200, 300 vezes, até treinar ao máximo, né, para poder ter o que depois ele conquistou, que é ter uma capacidade de jogador extraordinário, que todos conhecem. Então, para conquistar, moçada, a gente precisa muitas vezes se privar de algumas atividades, talvez em troca de horas de estudo. A outra dica aqui é, acabou de estudar, separou 1, 2 horinhas para aquele assunto, faça uma ficha resumo daquilo que você estudou, ou no dia, ou na semana, volta e medita sobre o que você estudou. Eu vejo muitos alunos que me procuram para tirar algumas dúvidas. Eu explico o exercício, mostro como é que faz e ele vai embora. Será que ele volta a pensar sobre aquilo que foi feito? Tem que analisar, tem que meditar. Você lê um parágrafo, lê uma página e para um pouco para pensar. E através disso você faz uma ficha resumo, né? Revise as aulas, treina resolvendo exercícios. E todo dia pense, concentração e memorização. Vai depender do seu treino e do seu esforço. Isso aqui a gente não nasce sabendo, a gente aprende, a gente conquista. Aprender a se concentrar. E com isso a gente vai memorizando. Beleza, moçada? E por último, lembre-se, ninguém dá nada para ninguém, né? Nós somos o arquiteto, aquele que planeja, e o construtor do seu próprio destino. Chega mais longe aquele que sabe aonde quer chegar. Beleza? Fica aí a dica. Logo mais vou fazer alguns exercícios para vocês. É isso, moçada. Aquele abraço.